Então, galera, esse aqui é o primeiro episódio de um bate-papo que eu quero fazer do Rota Digital TV. Convidei aqui meu grande amigo Velber Sherman, é isso mesmo? Isso mesmo. Que eu quero falar com vocês sobre venda. Venda é uma parte de um funil muito importante, não só no marketing digital, mas também no marketing convencional. Em tudo que a gente for produzir, trabalhar, o campo de venda, o campo da conversão é muito importante. Eu tenho certeza que o Velber vai acrescentar muito nessa conversa. Não quero chamar de entrevista, não combinei nada com ele, não é verdade, Velber? Verdade, exatamente. Só falei que é sobre venda. Então, vocês já me conhecem, né? Eu não sou de ficar fazendo muito item, muita coisa para a gente debater assim. Eu quero que a coisa aconteça, que a coisa flua, e por isso que eu chamei Velber, porque eu sei que ele vai falar do que está no coração dele, do que é a vida dele, né? Do que ele faz. E eu acho que vai ser muito agregador, sabe? Primeiramente para mim e segundo para quem me segue, para meus clientes, né? O meu intuito é esse. O meu intuito é a gente começar a falar para os meus clientes, primeiramente, que precisam saber disso, e quem me segue acaba recebendo esse conteúdo também. E aí, vamos começar? Bora. Eu queria te apresentar, mas acho que é melhor você fazer isso mesmo, né? Você falar um pouquinho de como você chegou, até onde você chegou, o que você está fazendo hoje, como que você começou a vender, o que você tem para falar para a gente aí? Entendi. Eu desde sempre vendi, né? Sempre trabalhei com venda. Sempre fui apaixonado em vender, na verdade. Hoje eu trabalho com franquia, sou diretor de uma empresa, no seguidor de inglês, do idioma inglês, né? Pode falar. Eu sou diretor da Uptime, diretor franqueado da Uptime, temos 2 unidades, uma em Cabo Frio e outra em Campos, no estado do Rio de Janeiro. E é venda. Na verdade, eu sou apaixonado por isso, o Beto. É muito... Tá dentro de mim. Vender é algo que mexe com a gente. É porque assim, às vezes as pessoas falam para mim assim, você trabalha com internet, então eu quero fazer um site para não precisar me preocupar com nada disso. Eu vou colocar minha página lá, o cara vai apertar um botão, vai comprar e tá tudo certo. Isso... Até hoje, com 15 anos de trabalho, eu nunca vi acontecer dessa forma, né? A gente sabe que existem vendas automatizadas, mas passam por um processo muito eficaz e com muita experiência naquela carta de venda. Então, assim, quando isso acontece para alguém, é porque alguém já tem uma experiência de uma venda tão forte que o cara faz um vídeo, faz um texto e deixa ele explicado o que ele fala pessoalmente, a pessoa consegue converter. Mas assim, normalmente essa venda não é muito eficaz. O que é eficaz é o tete-a-tete, é o presencial. Isso acontece muito com franquia. Quando a pessoa ela entra nesse mercado, não quer comprar franquia, ela acha que a franqueadora ela vai fazer tudo. Eu vou comprar uma franquia. O cara só tem que pagar, ele paga lá e... Tenho a grana, eu compro a franquia, porque eu não vou ter trabalho, vou estar tranquilo, ter um know-how da franqueadora. Sim. E aí eles vão desenvolver, vão fazer o marketing deles lá e eu vou estar tranquilo. É um erro, na verdade. Sim. Pode não vai atender não, pode botar no E isso é interessante, esse foco, eu nem queria puxar para esse lado, desse assunto de franquia, mas é muito interessante, porque assim como para mim, o meu problema é chegar um cara com uma ideia e achar que só porque ele tem ideia, ele vai vender, eu acho que o franqueado, né, nessa questão de franchise, acontece muito parecido. O cara vai lá, não, já me esforcei para levantar a grana. Tá resolvido. E agora eu vou ganhar quanto por mês? Se ele tiver essa mentalidade, vai acabar que vai ganhar nada, né? Vai ganhar nada. E na verdade a franqueadora ela vende essa ideia. Invista a maioria, invista tanto e você tem uma rentabilidade de X aí, de tanto por mês. Mas na verdade não existe dinheiro fácil, não existe mágica. Sim. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Algumas pessoas até perguntam, você vende ainda? Cara, o dia que eu parar de vender, eu quebro. O dia que eu parar de vender... Isso é interessante, você vende ainda porque a pessoa já pensa assim, né? Poxa, agora que você é o dono, agora que você está com 2 unidades, por que você tem que vender ainda? Como se vender fosse te minimizar, fosse de algum castigo, né? De alguma maneira te ver como um funcionário, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Eu gosto muito de Ratinho, não sei se você sabe disso, Ratinho. E ele fala uma coisa que, assim, eu já gostava dele e ele fala uma coisa muito interessante, que eu ouvi ele falar assim, não sei se a galera sabe, mas Ratinho é o proprietário da maior produção de café do Brasil, e ele tem milho, o cara é muito rico, tem repetidora da SBT, e ele fala que tudo que ele conseguiu na vida foi porque ele é vendedor.
E ele falou assim, a minha visão é que todo mundo tem que ser vendedor, porque até o médico vende. Se o médico não vender no laboratório lá o remedinho lá que o laboratório fechou com ele não vai ganhar o que ele ganha só com as consultas do plano de saúde ou particular. O cara que trabalha na carteira assinada, ele vende também, porque ele tem que vender o tempo dele. Ele vende hora, né? Ele vende a hora dele para trabalhar e o patrão paga lá. Então, assim... É um péssimo negócio, não é mais? Sim. É a minha visão também. Eu acho que não vale a pena porque não é possível que a pessoa não pense numa ideia, cara, para tentar fazer alguma coisa. Mas eu acho que tudo começa pela venda. Por isso que nesse primeiro encontro aqui, desse bate-papo, eu queria falar contigo, porque, assim, não só do que a gente está fazendo hoje, mas de algum conselho que você possa dar, do que a gente possa conversar com pessoas que estão ouvindo, porque eu acredito que tanto cliente, quanto amigo, quanto seguidores, cara, eu quero saber como eu posso começar com isso. Como eu posso fazer para me tornar um vendedor. Sabe, eu entendo o seguinte, existe uma mentira. As pessoas acham que o vendedor ele tem que ter nascido vendedor. Existe alguém que fala, algumas pessoas já falam assim, pô, você tem um dom para venda. Ou seja, só vende quem tem um dom. Isso é mentira. Vender não é arte. Vender é ciência, pô. A pessoa pode aprender a vender. Vender não é algo que uns têm, qualquer um. Eu acho que está mais relacionado à necessidade, está mais relacionado ao motivo pelo qual eu preciso desenvolver isso, do que dom. Porque eu, particularmente, para eu contratar um vendedor, eu prefiro contratar o cara, os talentosos eu sempre descarto. Porque o talentoso e o cara que tem dom, geralmente, ele é um cara mais acomodado, cara. O talentoso, ele é acomodado, ele tende a ser mais preguiçoso, porque a hora que ele mete a mão, ele resolve. Então, ele fica meio que naquela zona de conforto. E o cara que não tem o dom, ele é um cara esforçado. E, na verdade, esse cara, eu já vi várias pessoas que eu treinei, várias pessoas, dar banho, ganhar a competição do talentoso. O cara que às vezes nem era vendedor, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu conheci pessoas na minha equipe que nunca venderam a bala, cara. É mesmo? Nunca venderam a bala, formação lá em outra coisa, nunca trabalharam em área comercial. Pessoas ganharem prêmio, ganhar competição dentro da empresa e ter um aproveitamento muito maior do que pessoas que fizeram isso a vida inteira. Então, assim, sem cortar seu raciocínio, mas você pensa então que o primeiro é o foco, é o motivo, né? O porquê você vai fazer, né? Primeiro é o motivo. É ter um motivo, né? Arrumar um motivo para fazer. Quando eu falo porque é o seguinte, motivação é isso. As pessoas acham que, pô, eu preciso ter motivação, vai assistir um vídeo motivacional. Entendi. Motivação não é isso. Motivação é motivo para ação. Eu preciso ter um motivo para eu agir. Eu tenho que ter a causa, cara. Qual é a causa? Eu preciso fazer alguma coisa por conta disso. Porque se eu tenho uma dor, se eu tenho um motivo, eu me movo. Eu vou mexer. Então, o que eu não sei, eu aprendo. O que eu não tenho habilidade, eu crio habilidade. Porque eu tenho um motivo. Eu preciso mexer, meu. Ou eu vou fazer o quê? Eu preciso ter esse motivo. Eu creio que o primeiro ponto para a pessoa se tornar um vendedor é o seguinte: você criar um motivo. Cria um motivo. Isso não é difícil, né? Porque você falou de dor, você falou de necessidade, né? A gente estava vendo uma pesquisa que 12% do Brasil está passando necessidade severa. 12% é gente pra caraca. É muita gente. Entendeu? Então, assim, essa galera já tem um motivo, né? E acredito que a outra porcentagem disso não está vivendo mar de rosa, não é rico, não são nem classe médias altas, né? São pessoas que estão também trabalhando carteira assinada, que sobrevivem com salário, que para mim é a maior mágica do mundo, é o cara sobreviver com R$1.200, R$1.300, entendeu? Com uma família, tendo que ser um pai de família, é muito difícil. Mas assim, eu desde novo também, a nossa vida, né, a nossa carreira é muito parecida. A gente, cada um foi para um lado, né, em questão de negócio. Sim. Mas a gente trabalhou nessa área de venda constantemente. Eu sempre, de tempo em tempo, a gente se esbarrava na rua, né? A gente se esbarrava na rua, que estava eu de um lado vendendo alguma coisa e ele do outro. Exatamente. Mas os nossos mundos sempre se encontram. Por quê? Aí eu vou falar da minha experiência, não sei se acontece com você. O desafio, né, a motivação eu tenho, acredito que você também tenha. Mas a gente esbarra, sabe o quê? Na solidão, cara. Muitas das vezes a solidão, ela até hoje, eu acho que não só para o vendedor, mas para o cara que quer empreender, ela é um ativo, assim, ela é uma constante, um ativo não, uma constante.
você acaba ficando muito sozinho, você fica solitário, você vê, pô, ninguém pensa como eu penso, cara, tá doido. Parece que é difícil só pra mim, porque a galera tá lá sentadinha lá no WhatsApp o dia todo, a recepção tá ganhando dinheiro lá da empresa e eu tô na rua aqui ralando igual um condenado, meu irmão. Parece que a gente é meio doido, né? Parece que é meio doido, mas assim, quando a gente vai parar para fazer as continhas no final do mês, eu falo, caramba, se eu não metesse a mão na massa, se eu não acreditasse, eu não teria ganho isso aqui. Sim. Eu acredito que isso me motivava ainda mais, e pensando em sonhar, e sonhando, pensando, planejando, e a coisa foi acontecendo. Aí, como que, assim, se isso acontece com você também, essa solidão, como vencer isso? Pô, eu consegui a motivação, beleza, meus filhos, pô, tenho que dar um futuro para meus filhos, eu quero dar o melhor para eles, eu quero ter por eles, eu quero fazer por eles. Como avançar daí para frente agora? O que mais eu vou precisar para daí para frente, ao seu ponto de vista, assim, sobre isso? Eu costumo trabalhar da seguinte maneira, eu sempre me aperto. Por exemplo, venda, a gente precisa trabalhar com meta, objetivo. Sim. Os nossos objetivos lá na empresa, eles são semanais. Então a meta é semanal. Não é mensal não, né? Esperar um mês inteiro para falar, e não consegui. Não consegui, cara, não deu. Não deu nada. Dessa vez não deu. Então é semanal. Dentro da semana a gente vai, beleza, é semanal, mas você vai fazer como esse negócio? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça? Na quarta a gente ajusta. Sim. Por que não? Porque aqui sábado eu vou agendar, vou me programar para segunda e terça, na quarta eu vou ter que ficar na empresa, onde eu vou fazer os meus contatos e tal. Na quinta, então na quarta eu já não coloco um objetivo agressivo porque eu vou estar aqui. Sim. Vou estar na empresa. Aí na quinta e na sexta vou estar fora. Sábado eu agendo para minha segunda e terça. Então assim, pelo que eu estou vendo, a sua agenda, ela tem que ser muito viável, né? Sem viagem, tipo assim, sem fazer metas inalcançáveis, tem que ser uma coisa bem racional. Porque não é arte, entende? É calculadora, 2 mais 2 são 4. É número, né? É número. Então, se eu colocar uma meta lá, isso precisa ser algo atingível, senão é ilusão. Não é viagem. Não, eu vou fazer tanto no mês. Mentira, não vai, cara. É viagem. Vamos lá, vamos diminuir. O que você vai fazer? Por quê? Porque é hábito. Cumprir é um hábito. Você começa a cumprir no dia. Cara, eu botei a meta de hoje, eu vou fazer isso. Beleza. Pode ser que algumas pessoas achem que pode achar pouco. Pô, mas isso é muito pouco, cara. Não importa. Você vai fazer isso. Aí no outro dia você faz de novo. Aí você aprende a fazer aquele número. Para você tá fácil vender aquele... Eu estou falando de número porque é muito o meu trabalho, sim, o meu negócio. Sim. Mas pode ser vender qualquer coisa, ou dentro da tua realidade aí. Porque no seu caso é matrícula, né? Você tá falando... No meu caso é matrícula, estou falando de matrícula. Sua equipe tem que vender matrícula. Para ela vender matrícula, ela tem que fazer um número de atendimentos, ligações, exatamente. visitas. O nosso curso, a nossa empresa, ela matricula todo dia. É um curso para adulto, então eu não trabalho por semestre. Eu não preciso fechar turma. Sim. Se eu tiver um aluno na sala de aula, vai ter um professor disponível para ele estudar naquele horário lá e naquele dia. Então não tem essa. Então eu posso matricular todos os dias, não preciso fechar um semestre. Sim. Então a minha meta ela é diária. Então eu creio que, respondendo a tua pergunta, eu acho que um meio para a gente não ficar sozinho, porque isso acontece de fato, é eu me apertar e me comprometer mais ainda com o meu número. Entende? Então quanto mais comprometido eu estou com o meu número, mais comprometido eu estou com minha equipe, eu estou tão focado que eu não tenho espaço para me sentir sozinho. Não tem espaço. Porque o cara se sente sozinho quando ele chega ali e faz, cara, vou para onde? Quando ele não está planejado, né, do que ele vai fazer, quando ele não planejou, exatamente. A meta atingível, né, de pô, vou fazer isso, tal. E assim, uma coisa que eu vejo é que às vezes as pessoas elas ligam, no caso telefone, né, telemarketing conhecido aí, e falam para mim, pô, mas isso é tão arcaico, cara, essa parada de telefone, não é possível que Beto que trabalha com internet, e-mail marketing, captura de lead, o cara acredita que telefone sai alguma coisa disso ainda. Aí a pergunta, assim, antes de você responder, que eu sei que você está na ponta da linha, o Costa já falou sobre isso, eu queria citar o Flávio Augusto, né? Sim. Que um negócio que hoje ele está na mídia e desde o início até agora o foco é na televenda, né? Sim. Então, assim, um camarada que tem plataforma digitais de ensino à distância e muitas outras coisas, mas você vai cavar lá na raiz, acredito que é o que você faz também. Exatamente.
Ó, o que acontece? O telefone é o meio mais eficaz de a gente vender. Isso aí, cara. Isso eu asseguro. Eu asseguro. É muito louco, né? A pessoa ouvir isso assim hoje, 2019. O telefone, como é que você falou? É o meio mais eficaz para você vender. O telefone é o contato. Vou te explicar por quê. Quando a venda é o seguinte, pensa, eu sempre falo isso com minha equipe. Pensa que você está entrando numa casa. Uma casa que tem porta, tem janela, tem vasculhante, tem as saídas dela lá. Você entrou nessa porta. Qual é a venda? Eu entrei, estou da frente do meu cliente. Qual é o meu trabalho como vendedor? Fechar essa porta. Fechar a porta por quê? Não é que eu vou empurrar algo a goela abaixo do meu cliente, não é isso não. Porque nós, eu vi uma pesquisa, eu vou ver a fonte, depois eu te passo. 97% dos brasileiros, eles procrastinam alguma coisa. Eles protelam alguma coisa, na verdade. Eles protelam. 97%. 97%. Protelam alguma coisa. Eu, por exemplo, se olhar pra mim, eu protelei academia, meu. Eu não sabia não, dá pra perceber. Não dá pra perceber não. Eu protelo academia, eu é gordo por quê, cara? Porque eu protelei, pô. Não é porque, não, é genético. Mentira, meu. Eu não fui, eu protelei. Assim como você deve ter protelado um monte de coisa na tua vida. Eu protelei a cirurgia plástica que estão pedindo. Eu também não percebi, cara. Eu também não percebi. Mas protelam. 97% dos brasileiros, eles protelam. Então qual é o meu trabalho? É ajudar esse cara a resolver o problema dele. Uma vez que ele tem interesse. Esse é um outro ponto também. Porque ser vendedor, as pessoas acham que vendedor é o cara chato. Geralmente até é o cara chato. Porque ele não se atenta para uma coisa tão importante, o interesse dele. Entende? Uhum. O cara nunca pensou em falar inglês, o cara não quer falar inglês, mano. Beleza, um abraço. Esse cara não é o meu público. Eu não vou sentar, não vou perder meu tempo na frente desse cara. Não vou, porque simplesmente ele não quer. Agora, tem um cara que quer, mas ele não sabe como resolver. Ele tem a ideia do mercado tradicional, 5 anos, ele não tem idade mais para ficar 5 anos dentro do curso de inglês, então eu vou mostrar para ele que não é isso. Tem um curso com método assim, que ele começa assim, no decorrer do curso é assim, ele conclui dessa forma, com esse nível de inglês, X lá. Então, às vezes ele nem sabe que isso existe, mas a ideia é eu mostrar isso para ele, com base no interesse dele. Porque ele, primeiramente, deu o primeiro passo, que ele tem interesse para fazer ele isso. Ele tem interesse. Então, as pessoas confundem o fato de eu ter que vender, ele tem interesse, entendeu? Tem que fazer porque ele tem interesse. Eu não concordo, eu não gosto disso. Eu prefiro sentar com um cara, pô, velho, mas é mais fácil. Não é mais fácil. Eu filtrei isso no meu telefone. Eu minimizo a perda quando faço isso. O desgaste, né? O desgaste. Quando eu começo o telefone, eu checo se de fato ele tem interesse. Eu checo se de fato é prioridade para ele. Eu checo se ele tem necessidade disso. E eu, inclusive, eu quero entender por que ele tem a necessidade. Isso no telefone. Beleza? Eu entrei na casa, eu começo a fechar algumas portas. Ele tem interesse? Não tem. Então a porta de interesse eu já fechei. Não é ele que resolve. Eu pergunto pro cara, mas beleza, você tem interesse. Mas é você mesmo que resolve? Investe, decide? Ou você precisa checar com alguém para resolver isso com você? Uma empresa, eu vi que você é casado, você falou, é tua esposa, teu esposo, como que funciona isso? Não, cara, sou eu que resolvo. Fechei a portinha da decisão, ele que resolve. Eu vou checando outras coisas. Eu sento na frente dele e agendo com ele, eu sento na frente dele com meio caminho andado. E só um pontinho, que a gente está fazendo isso, acho que está dando uma aula de venda aqui. Tem gente que fala assim, eu sou vendedor porque eu converso muito. Eu bato um papo aí, galera gosta de falar comigo, fico o tarde toda na casa do cliente lá, aí vende Jequiti, não, nada contra quem vende Jequiti, mas depois vendi um perfume lá, R$20. Beleza, mas pelo que tá dando para entender, não é qualquer bate-papo, é fechar a porta. É fechar a porta. Fechar a porta. Se o cara começar a conversar, é claro que existe um quebra-gelo, né? Tal. A gente vai e volta, a gente... Sim, mas se você não tiver alvo, objetivo para essa visita ali, pode acontecer. Até do cara tá querendo, mas você se enrolou nas palavras e acabou que você perdeu. Encontro, diferente, isso é um encontro. Bom, isso aí. Isso é um encontro. Não marca encontro, né? Não, eu vou lá para resolver. Mas você fala o quê? Assim, agora a dúvida que eu tenho também, ó, esse papo tá bom, tipo assim... Você fala, eu quero agendar com você um horário, você deve ter também um script. Script. Como é que você agenda esse horário? Já que não é um encontro, o cara também tem que, vamos lá, que saber. Na verdade, a gente combina, né? A gente define no telefone.
A gente lidera o cara, lidera a pessoa. Sim, você tá? que vai levar a quando eu falo liderar, não é induzir ela a fazer o que ela não quer, vai não celebrar, não vai se dar mal, não é isso. É para ajudar ela, sempre com base no interesse dela. Porque 97% do brasileiro... procrastinador, ela não consegue fazer sozinho, você está ajudando ela. Exatamente, porque é o seguinte, nosso público é adulto, cara. Ele já deveria ter estudado lá, na ordem, na regra, ele estudou. Então ele já largou isso para trás há muito tempo, mas é um cara que precisa e quer, tem interesse. Então, esse cara ele precisa de ajuda. A gente conduz ele, eu combino com ele. A gente tem uma parte na ligação, por isso que eu falo que é ciência, não é arte. Entende? Sim. Tem uma parte que a gente faz, a gente chama de assentamento. Combinei tudo com o cara. Tem interesse, é profissional, é pessoal, cheguei lá. Falei assim, beleza, cara, então vamos lá. Essa entrevista ela pode ser marcada, esse atendimento pode ser marcado na tua casa ou local de trabalho. O que você prefere? Eu vou até a pessoa. Tá, na minha casa, no meu local de trabalho. Ok. Hoje ou amanhã, o que é melhor para você? Senão, não, beleza, lá em dezembro a gente... Hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã que você fala. Tá, beleza, amanhã, tal hora. Cara, de manhã, tarde ou à noite. Eu tenho uma valorizada, né, cara? Ó, deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Sim. Pode estar zerado, não tem nada, mas eu sempre olho a agenda. Eu falo isso, eu falei isso essa semana, escassez, né? A pessoa não pode achar que é a hora que ela quiser. Né? Exatamente. E eu defino com ele o horário. Marquei tal dia e tal horário com o cara. E eu faço algo chamado assentamento dentro do nosso trabalho. Bom, Beto, então vamos lá, cara. Só confirmando com você, seu atendimento está marcado para amanhã, tal hora, tal lugar, no endereço tal, na rua tal, no bairro tal. Cara, esse horário é realmente tranquilo para você? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu trabalho agendado. Eu marcando com você, não vou marcar com mais ninguém nesse horário. Eu estou assumindo um compromisso contigo de que amanhã, tal hora, eu falo isso para ele. Falo isso para ele. Eu vou estar lá, cara, para fazer o teu atendimento. Eu posso ficar tranquilo, cara, quanto ao teu compromisso de presença. Posso ficar tranquilo mesmo? Ou seja, eu crio uma lei. Essa lei em comunicação se chama lei do compromisso. Eu assumi o compromisso com ele. Então, cara, ele vai pensar 2 vezes antes de marcar comigo. Ele pode até me dar um bolo, mas ele manda mensagem e fala assim, cara, me desculpa, cara. Porque você foi firme com ele, você foi decisivo, né? Exatamente. Não era qualquer, vamos tá aí, vamos fazer uma coisa. Tal. Não é um encontro. Muito bom, cara, muito bom. Pô, era exatamente isso que eu queria falar contigo. Era esse conteúdo, tomara que esteja gravando certinho, áudio, vídeo. Hoje tá um frio do caramba aqui, né? Gelado. Mas assim, pô, era essas experiências. Você tá falando aí, muita coisa eu compartilho com os clientes, às vezes numa reunião, o camarada fala, pô, mas eu agendo aqui, e ele vai saber que tá falando com ele, não vou citar nome, mas é de odontologia, eu agendo, mas as pessoas não vêm. Falei, se não tá vindo é porque não tá agendando direito. A técnica. É porque é técnica do assentamento, essa coisa de você ter que falar. Eu costumo dizer o seguinte, FT ao quadrado. Quando eu tenho alguém na minha equipe que não tem resultado, eu falo assim, cara, o problema é FT ao quadrado, meu. O que é isso? Ou é falha no trabalho, ou é falta de trabalho. Não tem como, cara. Se você fizer o trabalho certo, você vai ter resultado. Ou se você não fizer o trabalho, aí mesmo não tem. Ou é falta ou é falha. Entendi. Um dos dois, não tem como. Porque, tratando-se de uma equipe, como que vai ter falta e falha se eu trabalho de 8 às 6 todo dia aqui e faço as mesmas coisas? Isso é a desculpa que eu mais ouço. Aí é uma outra coisa. Algumas pessoas pode ser que você não entenda o que eu vou falar, mas isso é real. A gente precisa colocar o coração no negócio. Não é robô. Cara, você pode fazer 1000 ligações no dia. Eu posso sentar e fazer 100 ligações no dia. 100 ligações no dia. E eu marquei mais entrevista do que o cara que fez 1000. Só que as minhas 100 eu liguei com disposição, eu liguei com motivo, sabe? Eu tenho um motivo, Aquela base que a gente começou antes, né? Isso aí, eu tenho um motivo. Tá todo alinhado, tudo certo do que você queria. Tá definido, eu parei para fazer isso. Eu estou empenhado em fazer isso. Eu tenho um número, porque eu preciso cumprir tal número. Então eu estou motivação, meta. Tá redondo o negócio, tá definido. Eu sento para fazer isso, porque não é o robô. Eu não sento, aperto um botão e deixo rolar. Porque senão eu entro no automático, eu já sei, o script eu já tenho, então eu vou embora. Porque eu tenho que estar aqui, entende? Sim. Essa questão de ter que estar é um problema. Tem que estar nada, cara. Você tem que fazer se você quiser. Não, eu quero fazer, eu resolvi fazer. Eu resolvi cumprir, eu escolhi esse trabalho. Então, o coração é outra coisa quando você vai com o coração. Sim. E isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque a pessoa, ela percebe isso.
Sabe quando você só vai bater cartão, né? Sabe quando você chega num lugar para ser atendido, você tem aquele cara que fala assim, não, tá, o que você quer? Sabe quando tem uma pessoa que faz além daquilo? Sim. Poxa, não, tudo bem. E você nunca esquece daquilo. Posso te dar uma opinião? Na minha opinião, isso daqui... Cara, é outra coisa. É outra coisa. Você volta lá, não esquece. Sim, por conta... Ela faz com o coração, faz com graça. Verdade. Eu tava lembrando de você, numa história que você contou pra mim. Queria que você contasse de novo a história da... Rapaz, que história é essa, cara? Da coroa, da senhora, né? Que você insistiu e ninguém conseguia vender para ela, e você, não precisa citar nome, né, nada disso, mas que ela depois, o nome da história eu quero falar com o Velber, aquele que não desistiu de mim. Sim. Eu tava aqui, rapaz, fiquei preocupado agora, falei, cara, que história... Que história que eu contei, que são muitas histórias. Eu contei essa história numa reunião semana passada de uma empresa, aí juntou os funcionários, estava falando sobre como fazer abordagem de contato com esses leads, né? E aí eu falei, cara, vou começar com uma história aqui. Aí eu contei essa história pra galera. Aí se você gravar aqui agora, eu vou mandar gravar dessa parte para eles. Mano. Beleza, vamos lá, vou contar essa história. Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, isso foi em 2015. Eu estava trabalhando, eu era funcionário da Uptime até então, não tinha franquia, não tinha ido para o empreendedorismo dentro da empresa. Eu era um gerente no Rio de Janeiro. E quando eu acabei de chegar no Rio de Janeiro, qual o meu trabalho? Meu trabalho tem nome. Minha matéria-prima é nome e telefone. Nome e telefone é minha matéria-prima. Quando eu cheguei no centro do Rio, o centro do Rio é uma escola muito grande, eram muitos gerentes, eram 8 gerentes. Sim. Eu tinha sido o último a chegar lá, ou seja, moral zero, meu. Todo mundo olhando pra você, meu. Olha esse cara aí. E eu cheguei sem nome. Teve um cara que me ajudou. Rodrigo, o nome dele. O cara me ajudou. E eu entrei na gerência na sala. Meu diretor falou assim, cara, essa aqui é a tua sala, tá, vou mandar fazer o teu cartão, pá, tô aqui, pá. Seu telefone, teu chip já tá chegando, do número, isso aqui. Aí eu sentei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, agora, cara. Não tem nada para fazer aqui. Vou fazer pesquisa, vou para a rua. Vou para a rua fazer uma pesquisinha. Esse cara, esse Rodrigo, falou assim, não, calma aí, cara. Ele foi no armário dele, pegou um bolo de lixo de telefone, jogou assim. Tudo rabiscado, meu. Tipo, com raiva já, nessa aqui não quero. Tudo que ele já ligou, religou, já tinha passado uns 300 trainees lá e jogou na minha mão. Eu olhei e falei assim, caramba, meu irmão. Como eu estava dizendo, vou pra rua, né? Beleza, aí eu parei para trabalhar com aquilo, né? Fui ligando, tinha um nome lá, fulano de tal, que estava arriscado, mas eu liguei assim mesmo. Liguei, ela atendeu. Falei, fulano, eu sou o Helber, sou consultor da Time, não sei o que, parará, vou te dando ligação. Aí chegar, você tem um script lá, né? Tinha uma pessoa que tinha indicado ela. Ela falou, não, tem interesse. Fiquei felizão, né, cara? Caraca, meu. Pronto. Primeira ligação. Tem interesse, tá, mas só que ela trabalhava numa multinacional. A mulher, cara, para sentar com ela foi uma doideira. Só que toda vez que eu ligava, tem interesse. Não, eu tenho interesse, mas só que, tal dia, não me retorna tal dia. Beleza, aí eu já peguei o nomezinho dela, tiro lá, segui ligando. Tive que ir pra rua igualzinho. Porque tudo rabiscado, mas o nomezinho dela ficou lá. E vira e mexe, ligar pra fulano de tal. Um dia, ela falou assim, tá bom. Eu falei assim, eu só tô te ligando, só tô insistindo assim, porque toda vez que eu te ligo, você fala que tem interesse, então eu não posso deixar de te ligar, porque você tem interesse, então você não... E até agora você não pediu pra eu parar de te ligar, não. Sim. Você tem interesse, então eu tô ligando. É procrastinadora mesmo, você pela experiência, né, que não é arte, é ciência, sim. Você sabia que a porta estava... Exatamente, é alguém que tinha interesse, de fato, até por conta do cargo que ela exercia naquela multinacional. Sim. E só que a mulher era muito atarefada, de fato. Um dia eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou marcar com você no sábado. Você mora onde? Ela falou, não, em Jacarepaguá. Eu falei, eu tenho uma unidade de Jacarepaguá, vou marcar nessa unidade. A gente vai lá, eu te explico, a gente faz a sua entrevista e tal. Ela, então tá bom, o dia ela marcou. Ok, beleza. Aí eu fui lá. O que aconteceu? Por que eu sei que ela falou, quero falar com quem não desistiu de mim? Porque quando a gente trabalhava com... A minha unidade era o centro do Rio. Para ir para outra unidade eu não tinha muita intimidade de entrar e esperar na minha sala. Sim. Não tinha sala na outra unidade. Sala lá, né? Eu esperava na recepção da escola, chegasse, eu levava ela para uma sala de aula. Eu entrevista numa sala de aula.
Ela chegou, ela falou, pô, quero falar com o cara que não desistiu de mim, pô, e tal. Aí eu falei assim, fulano de tal, falei, nossa, o Bel e tal. Foi onde ela chegou, foi um desafio essa entrevista, porque ela chegou de chinelo, ela não estava trabalhando, de chinelo, com um telefone, só o celular. E a gente sempre observa, né, botar com bolsa, cartão, né? Você vai pagar hoje? Vai pagar agora, vai transferir, né? Celular, não tem cartão, tem a bolsa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Isso tudo só pensando, mas por fora, sim, tranquilo, né? Cara, ela tinha foto do cartão de crédito no telefone, na galeria dela. Conversando, pô, mas tem o número do cartão, de forma natural. Porque pedir isso para uma pessoa do nível dela é um desafio, cara. Porque esse tipo de pessoas é tipo, cara, eu faço quando eu quero, eu decido quando eu quiser, quem é você para me apertar? Tá doido? Então a gente conseguiu lá pegar na galeria de foto dela o número do cartão e rolou a matrícula. Pô, que maneiro, que maneiro. Isso aí realmente é uma história muito maneira que você me contou, não esqueci mais e já estou propagando aí com sua autorização, né, para a galera que tem, né, essa questão do anúncio patrocinado, que tem o site, que faz campanhas, mas que de alguma maneira ainda acha que só porque está pagando o Facebook, o Instagram, o Google. Beto, eu já coloquei lá que eu faço isso, que eu trabalho com implante dentário, eu trabalho com extração, o aparelho ortodôntico. Cara, é mais do que isso, né? É ter esse cuidado, é saber chegar, né? Você fazer o contato sem ser chato, como você falou, o vendedor não precisa ser chato, o vendedor ele tem que ter um padrão de atendimento, saber se tem interesse, checar, como a gente falou no início do vídeo, e pô, cara, a gente pode finalizar, né, por aqui. Eu queria continuar falando, mas como é difícil assim, conseguir, né, um vídeo muito grande no YouTube, de muita audiência, eu queria picotar esse vídeo em várias partes para a gente poder seguir falando sobre esse assunto. Tem muitas outras histórias de venda, né, bem sucedidas e mal sucedidas também. Tem muita história triste também, né? Precisa contar. Eu não sei nem se é mal sucedido, mas é história brava. Mas fica para outro momento, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Uptime de Cabo Frio. Enquanto você fala, eu vou tentar colocar algumas fotos aí, pedir para o pessoal da edição colocar algumas fotos da loja que é muito linda. Passo ali direto ali no centro ali, pô, muito maneiro. Até de noite fica tudo aceso. Sim. Até de noite a propaganda continua lá, né? Sim, de propósito. Como é que tá lá, cara? Qual é o seu desafio? Como você falou que você vive no aperto, né? Entre aspas, assim, se apertando para não deixar que as emoções controlem nossa vida. Porque realmente o vendedor, ele é alguém que assim, tem alto e baixo como qualquer outra pessoa. Se a gente for controlado, que hoje eu tô bem, hoje eu tô bem, vou para rua, hoje eu tô mal, vou ficar em casa. Isso não é para ser assim. Então, eu vejo na sua vida, vejo seu esforço, vejo que realmente o que você falou na prática acontece. E como é que tá o Uptime aí? Como é que você tá sonhando aí para frente também? A Uptime Cabo Frio foi um desafio, porque a gente começou uma unidade do zero. É franquia, né? Sim. Então, existia um franqueado em Cabo Frio e ele saiu e eu assumi da franqueadora, não assumi do franqueado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não dei sequência a nenhum trabalho. Sim. Então, a gente começou um trabalho do zero. Num endereço novo, com 0 aluno. A gente tem foto da primeira aluna. Foi muito engraçado a foto numa escola com cima, a matrícula foi feita praticamente na lata de tinta. Os pedreiros lá, todo mundo, furadeira, não sei o quê, e rolando matrícula. Foi isso em dezembro agora, dezembro de 2018. Maneiro. Então é uma escola nova, com muito desafio. Você falou sobre altos e baixos. Eu vou ser breve para a gente não prolongar muito. É o seguinte, às vezes a gente crisa por conta dos altos e baixos. Os altos e baixos vão existir sempre. Eu vi um exemplo de um cara que foi visitar, não sei quem, na UTI, ele olhou para aquela maquininha bem, sim, batimento do coração fica, sobe. Ou seja, ali qual é o nosso desejo? De ver um ente querido ali, qual é o desejo? Que siga. Quando a linhazinha fica assim, querido, né? For a sogra, né? Não, eu amo minha sogra, que a sogra é benção. Vamos lá. Quando fica a linhazinha reta, deu ruim, meu. Tá ruim. E é o que parece que é o que a gente quer, né? A gente aqui quer a linha reta, não quer ter problema. Cara, isso não vai existir nunca. A ideia é minimizar a altura, né? Pra gente não ver um dia no céu, um dia no inferno. Sim. Mas alto e baixo vai ter sempre. A gente está localizado no centro de Cabo Frio, na Nilo Peçanha. É um desafio para nós. A escola está ali, está
com instalações novas, está bem maneiro para receber a galera, está bem confortável, a escola aconchegante. Tem sido um desafio e está muito, muito legal, cara. E a questão de campus que você falou, já pode adiantar alguma coisa? Ou como é que está lá? Que a gente conversou antes, né? Campus a gente mudou o endereço. Campus a gente colocou... Porque deu certo a estratégia de Cabo Frio, eu copiei ela em Campos, fazer uma escola no chão, uma escola também, na rua. Também numa franquia que estava parada. Acho que é a mesma história de Cabo Frio, né? Como eu acho, assim, pelo que você passou por mim e falou, agora eu estou em Campos. Essa entrevista não, esse bate-papo já estava marcado aqui há um tempo, mas as suas idas para lá estavam atrasando um pouco o nosso lado aqui. E eu acredito que foi uma oportunidade por a franqueadora ter visto o trabalho que você fez em Cabo Frio e pediu repeteco lá em Campos, né? Não... O que aconteceu? Campos veio primeiro que Cabo Frio, a ideia. É mesmo? Veio primeiro. Porque eu tava em Niterói, surgiu a oportunidade de Campos. Em Campos eu não teria sócio, em Campos eu seria uma unidade, teria 100% da unidade. Então a gente optou em ir para Campos. Na transição aconteceu a situação de Cabo Frio, só que eu sou de Cabo Frio. Aí ficou mais fácil aqui. Não tem nada a ver com Campos. Sim. E eu sou de Cabo Frio, a franqueadora, falou assim, tem a possibilidade de Cabo Frio. E aí? Quer? Eu falei assim, é óbvio que eu quero, cara. Não sei como não, mas eu quero. Porque eu tô em Cabo Frio, a minha cidade é Cabo Frio. Eu frequento Cabo Frio, minha família está em Cabo Frio. Sim. Tem uma história em Cabo Frio. Sim. Então a gente aceitou o desafio e Campos veio antes. Só que Campos era uma unidade própria, uma unidade da franqueadora. E a franqueadora não tinha interesse em ter uma escola muito longe, até porque a Uptime ela foi para o exterior. A Uptime inaugurou no ano passado uma sede em Los Angeles, onde dá suporte para as escolas no Japão, Nova Zelândia. Então tem sido uma experiência nova para a Uptime a nível internacional. Então a franqueadora precisava de alguém perto para gerir. Então eu fui agraciado de assumir Campos também. Acho que devido a resultado, né, Velber? A gente que busca o resultado, que busca a meta e alcança, o alcançar das metas, né, gera o resultado que gera automaticamente, né, fruto, né, que é o que a gente busca, né? Beleza? Exatamente. Então eu queria deixar esse último momento aí, se quisesse falar mais alguma coisa, se faltou alguma coisa, se quisesse... Se deixar, a gente vai falar até amanhã, né? Se quisesse falar, mas eu queria te agradecer, cara, agradecer aí o seu tempo. Falei que era uma parada, informal, né? O cara vem de terno. Não, porque eu já trabalho assim. Então é outro padrão, né? Para você vender, não vai vender igual um malandrão, um negócio de Adidas, tudo palhação, né? Tem que vender bonito, né? Tem que vender bonito. Porque é o seguinte, 7% da nossa comunicação, a comunicação é o seguinte, 7% da comunicação que a gente fala, só. Tô falando, 7% ficou, cara. Existe um percentual maior que é o tom da minha voz, existe um percentual muito maior do que a fala, que é a forma como eu comunico, vestido, o cara olha, comunica algo, mais do que eu estou falando. Então, quando a gente entra, a gente aperta a mão, a gente olha no olho, a gente está bem vestido, isso comunica muito mais do que eu falo. Você que é esse cara que aperta a mão assim, que aperta assim, não, Rapaz, né? Não. Esse cara que aperta você, né? Não, é a firmeza a mão. A firmeza, né? Não é o jeito, não, a firmeza. Também não pode apertar muito não, né, cara? O cara fica, coagido ali, né? Mas, eu acho que já depois deu uma ideia. Eu acho que essa entrevista, ela merece outras versões dela, né? A gente poder ter um tempo de continuar falando sobre isso. Eu acho que é muito importante, é um assunto polêmico, como a gente começou abordando no início, e eu gostaria de ter você aqui algumas outras vezes, né, se você tiver mais um tempinho aí na sua agenda aí, como você está para lá para cá, Campos, Cabo Frio, e outros lugares também na sua escola, a gente fazer de novo. Sim. Eu vou esperar que você comente, que você compartilhe, que você peça realmente que a gente continue falando, se você também deixar alguns temas aí, fala sobre esse assunto na venda, porque às vezes tem algumas dores que as pessoas já estão vendendo, mas não estão conseguindo alavancar em alguma área específica. Deixa aqui embaixo no comentário aqui que a gente vai fazer, tá? Para você esse segundo tempo aí, terceiro, quarto, quanto for necessário. Beleza. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela presença aí. Valeu, cara.